Tá pronto para uma pitadinha de sal? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Talk Sal. Eu sou Salmir, seu anfitrião, e é com muita alegria e verdade que recebo hoje o meu irmão de jornada, Alexandre, uma pessoa que tem feito a diferença em Biguaçu como liderança e vice-prefeito desta cidade. Seja muito bem-vindo, Alexandre, para a gente colocar uma pitadinha de sal. Me diz uma coisa, qual foi o maior desafio que você viveu e transformou em uma grande oportunidade, seja na carreira ou na sua vida pessoal? Primeiro, agradecer, uma boa noite, prefeito Salmir, estar aqui no seu primeiro Taco Sal, que eu sou o primeiro convidado. Exatamente. Me sinto muito lisonjeado e grato por estar aqui nesta noite com você. Olha, primeiro agradecer a oportunidade de estou vice-prefeito na cidade de Iguaçu com uma pessoa tão bacana e formidável como é o prefeito Salmir. E dizer o que me deixou a minha vida feliz é trabalhar para o nosso povo de Biguaçu, né? Eu já vinha trabalhando como conselheiro tutelar, em outras atividades dentro da Prefeitura Municipal de Biguaçu, mas a oportunidade que me foi dada junto ao nosso povo, junto de serviço do Salmir, de contribuir para o nosso povo de Biguaçu, de trabalhar para a nossa gente, isso me deixou realmente realizado e deixou muito feliz. Isso também foi um esforço muito grande, porque a gente, quando assumimos, pegamos uma prefeitura, era a nossa primeira vez, né, de 2020, mas o que eu me sinto feliz é trabalhar para o povo, né, satisfeito de atender o nosso povo, da nossa gente de Biguaçu. Alexandre, você é servidor efetivo municipal, né? Há quantos anos de servidor efetivo? Eu entrei na prefeitura em 1997. E aí você passou por várias administrações. Passei por algumas administrações. A primeira foi o prefeito Arlindo Corrêa, que me convidou, né? Ele me convidou em 96, naquele período eleitoral de 96, e ele foi vitorioso na eleição, e ele me convidou para trabalhar na recepção do gabinete dele. Aí como comissionado? Como comissionado. Depois eu fui para o Conselho Tutelar, participei de 2 eleições do Conselho Tutelar, e nesse período aí também teve um concurso dentro do município de Biguaçu. Eu participei do concurso e estudei, claro, e me tornei um funcionário efetivo no setor de escriturário. E essa pitadinha de sal aí com interesse de entrar na política, o que te despertou a entrar na política? Olha, eu acho que, primeiramente, eu já tinha muita vontade de ser um candidato a vereador, mas na região que eu morava ali, o Rio Caveiras, eu tinha 2 candidatos próximos ali, né? Vizinhos praticamente, que eram 2 vereadores que estavam sempre disputando eleições. E aí, quando chegar a oportunidade para eu ser candidato a vereador, eles também lançavam o nome. Então eu ficava pensando, pô, não dá para ir, como é que vai 3 vereadores praticamente da mesma rua? Então sempre tive aquela vontade, aquele desejo de estar na política e ser candidato. E aí chegou essa oportunidade lá em 2020, quando eu fui convidado pelo partido lá, o Podemos, né, através do nosso presidente, o Jefferson, para ser naquele momento candidato a prefeito. E depois as coisas foram acontecendo, foram feitas diversas conversas com alguns partidos, e aí sim o MDB procurou, na pessoa também do prefeito Salmir, para que eu pudesse ser o vice do prefeito Salmir. De imediato o Podemos, o partido, resolveu aceitar, e eu também com muita alegria aceitei. Era a minha primeira experiência, né? Estava meio preocupado porque tentei desistir algumas vezes para não ser candidato, tentei desistir mesmo, tentei desistir umas 3 vezes, eu fui para não ser e sair, né? Lembra que o pessoal ligava, tem que ser, tem que ir, tem que ir. E é isso, deu certo, graças a Deus, e sou grato e feliz por essa oportunidade. Mas e hoje você, na função que você executa, né, com o passar desses já 5 anos como vice-prefeito, iniciando o 6º ano agora, as expectativas que você tinha lá atrás, né, quando você tinha essa vontade, essa pretensão de assumir um cargo público eletivo, né, porque Sim. Público efetivo você já era, né, mas um cargo público eletivo, essa expectativa, ela, com esse passar desses 5 anos, você conseguiu atingir os objetivos, o resultado desse seu período como político, ele trouxe benefícios para você, para o seu crescimento pessoal? Como é que é essa experiência hoje, você como político? Me sinto realizado, me sinto feliz, me sinto
com compromisso com a nossa gente, com o nosso povo. Me sinto realizado de estar ao teu lado, prefeito Salmi, dessa oportunidade que você também me deu de ser um vice-prefeito atuante, que trabalha, esse vice-prefeito que realmente gosta do que faz e ter a sua parceria, né? Quando um prefeito e um vice-prefeito se entendem, que é o nosso caso, as coisas acontecem, né? As coisas elas seguem o seu percurso, o seu curso natural, né? E eu me sinto realizado por ajudar a administração do prefeito Salmi, de ser um vice-prefeito que está ao lado do prefeito, que muitas vezes praticamente a gente conversou, trocou ideias, trocou experiências, levou a cidade para um caminho certo, para um caminho de desenvolvimento, graças a essa parceria. Então eu me sinto muito realizado, muito feliz, eu não me arrependo de nada, esse é o 6º ano que estamos juntos, né? E não tenho nenhum arrependimento, pelo contrário, só tenho gratidão e esperança ainda de fazer o melhor pela nossa cidade junto com o nosso prefeito Salmi. Então, e aí agora a gente entra por uma estratégia, até porque o programa, o Talksal, ele tem esse propósito e esse objetivo. É uma conversa descontraída, uma conversa solta, mas com as pitadinhas de políticas aí para a gente poder ir direcionando, né? Toda essa nossa condução e o nosso programa, né? E aí a gente entra agora numa linha de conversa de futuro. A gente entra no 6º ano de mandato, 2028 nós já temos uma eleição municipal. Claro que a eleição municipal ocorreu agora final de 2024, ou seja, 2025 foi o primeiro ano do novo mandato, mas 2028 daqui a pouquinho está aí, o tempo está voando cada vez mais rápido. E qual é a sua pretensão futura política? Bem, pelo natural, um vice-prefeito sempre tem um desejo de chegar prefeito da cidade, né? Então eu vou trabalhar, mostrar mais o meu desempenho ainda para a cidade de Biguaçu e em 2028 ser um pré-candidato a prefeito da cidade de Biguaçu, né? Quero, claro, conversar com outros partidos, conversar com o presidente do meu partido, ter o apoio também do prefeito Salmi em 2028, para que a gente possa alcançar lá a vitória nas urnas, nas eleições. Mas isso passo a passo. Estamos aqui agora no ano de 2026, nós temos 2027, nós temos lá o 2028, para a gente trabalhar muito pela cidade de Biguaçu, e aí sim, quando chegar 2028, a gente realmente ter a aprovação necessária da população para que a gente possa dar continuidade, ganhar uma eleição, né, e assumir em 2029 um novo mandato para dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo. Mas tudo com os pés no chão, tudo com calma, com tranquilidade, pensando em grupo, reunindo os partidos, os amigos. Em 2028 a gente largar o nome na rua e colocar o nome à disposição do partido. O partido que eu estou agora é o Podemos. Até 2028, como falei, tem muita coisa para acontecer, pode haver outros convites de outros partidos, mas a princípio ainda estou no Podemos, é o que eu estou falando no tempo de agora, né? E quem é o Alexandre? O Alexandre. Alexandre é uma pessoa que viu a vida nessa correria, nessa loucura, né, de querer, a gente às vezes dá uma parada para pensar, porque a gente quer resolver tudo, né, e aí às vezes a gente não consegue resolver tudo, né, aí a gente fica preocupado com a pressão, com a saúde, passa milhões de coisas na cabeça da gente, mas o Alexandre é uma pessoa bacana, uma pessoa que gosta do que faz, né, gosto de estar junto com os amigos, gosto de estar na prefeitura trabalhando, gosto de estar ao lado do meu grande amigo prefeito Salmi, uma pessoa que, como qualquer outra, né? Chora, uma pessoa que dá os sorrisos, dá as gargalhadas, que sente dor, que sente alegria, que sente qualquer desejo de qualquer ser humano. Mas também é uma pessoa que pensa para frente, pensa que as coisas, todo dia é um dia para melhorar a vida das pessoas, daquilo que a política pode oferecer de melhor para o nosso povo de Biguaçu. O Alexandre é do Rio Caveiras? Eu morei muitos anos no Rio Caveiras, depois eu vim para o centro de Biguaçu, depois voltei para o Rio Caveiras novamente, e depois agora estou aqui no centro de Biguaçu. A sua infância foi no Rio Caveiras? No Rio Caveiras. A minha infância de criança, adolescente, foi uma boa parte do Rio Caveiras.
Depois a gente tinha uma casa lá, que era uma casa de madeira, meu pai queria construir outro material, aí nós alugamos uma casa, um apartamento em Biguaçu, enquanto a casa de alvenaria era construída, quando ficou pronta, nós fomos lá para o Rio Caveiras. Aí depois, do passar do tempo, achei melhor vir para o centro de Biguaçu, para morar num apartamento, porque era eu e minha mãe, então, para a gente ficar mais tranquilo, mais segurança, eu também saía à noite, e eu tinha medo de deixar minha mãe sozinha naquele tempo dentro de uma casa, e a gente veio morar para Biguaçu, isso já mais uns 20 anos, mais ou menos, que a gente já mora aqui no centro. Eu moro no centro de Iguaçu. Minha mãe faleceu faz 9 meses e estou morando aqui no centro de Iguaçu. Mas eu passei uma boa parte lá no Rio Caveiras mesmo. Um bairro ali, ali na rua Cônigo Rodolfo Machado. Aqui no centro, aonde você mora hoje? Morava na rua Cônigo Rodolfo Machado. Sim. E hoje eu moro no residencial Cônigo Rodolfo, Isso, olha só. Quando veio pro centro, já foi para onde você mora hoje? Não, primeiro eu morei no prédio Jair Juan, que fica na frente da prefeitura nova, né? Aquele prédio que é da família. E hoje continua morando na frente da prefeitura, hoje, na rua São José. Frente, olha só o destino como é que é, né? Então, e traz de volta 2 vezes para a mesma rua. E o que o Alexandre tem de bom para dizer para a nossa população, para dizer para as pessoas que de repente têm uma inspiração também de ingressar numa carreira política, de querer estar mais próximo ou participando, seja como apoiador, seja como participante ou até mesmo como uma pessoa que ingressa realmente, né, como um candidato que ingressa no meio político. Eu vejo que os nossos jovens estão um pouco afastados da política, né? A gente precisa que os nossos jovens se despertem, porque a política, quando é feita com amor no coração, quando a política é feita com vontade de ajudar a cidade, de ajudar o próximo, de ajudar a população, isso é muito bom e importante. Então a gente tem que ir falar com os nossos jovens que eles venham para a política, né? Se filie o partido que achar que vale a pena, que é legal, que é bacana, e participar da política mesmo, né? Porque nós vamos envelhecer e os jovens têm que tomar frente da política do Brasil, seja no município, seja no estado, seja na esfera federal. Então a gente aqui clama a todos os jovens de bem, que querem realmente construir esse Brasil, quer construir um município, um estado, venha para uma política de trabalho, uma política que realmente que vale a pena, aquela política gostosa de fazer, aquela política que realmente a gente possa contribuir muito para uma cidade. Então, Alexandre, eu tenho, durante esse período que a gente já se conhece, a gente já se conhece há bastante tempo, claro, mas que a gente está mais próximo, principalmente depois que a gente começou a trabalhar junto na política, né? Mas eu tenho visto uma participação muito ativa, né, de você, e claro, a sua mãe também era assim, muito ativa no meio religioso, né? Estou sempre indo na igreja e você está sempre lá, participando, puxando, né, seja cantos, seja leituras, participando da equipe de liturgia, participando da equipe de canto. Conta um pouquinho para a gente sobre essa história aí, claro. Como começou, da onde é que surgiu, em que período, né? Então, eu tinha aí uns 7 anos de idade, estava aqui no Colégio José Brasilice, né, aqui no centro de Biguaçu. JB. E a minha mãe era funcionária do Colégio Maria da Glória. Então, da 1 às 5 horas eu ficava no JB estudando. Ali das 5 horas, quando terminava, eu ia no Colégio Maria da Glória fazer um lanche com ela. E minha mãe estendia o horário até as 22 horas de trabalho. Para não ficar na secretaria do Colégio Maria da Glória, eu vinha aqui para a casa do Padre Rodolfo. Padre Rodolfo, a Dona Paulina. Ali eu ficava fazendo o horário para que chegasse às 10 horas, minha mãe passava com o seu fusquinha e me pegava na casa do Padre Rodolfo. Ou então na casa das irmãs, a irmã Gema. A irmã Gema foi uma irmã que ajudou muito o seu Doca a abrir o asilo do seu Doca hoje. Se você for lá no asilo do seu Doca, tem uma fotografia do seu Doca e uma fotografia da irmã Gema. Então eu ficava também muito com a irmã Gema. Ficava ali na casa do padre ou na casa das freiras e ia para a sacristia durante a missa. Quem cuidava da sacristia naquele tempo era a Dona Filomena Pauli. Dona Filomena Pauli morava aqui na Rua 7, bem após a PAI ali. A Dona Filomena Pauli morava ali naquela rua. E ela era a sacristã que cuidava da igreja. Então ali eu ficava com o Padre Rodolfo na missa, das 7 horas da noite. Quando terminava a missa 7h30, 8 horas, eu voltava para a casa do Padre Rodolfo. E aí nesse momento eu fui sendo coroinha, né? Daqui a pouco participei do coral infantil, que era
o Dr. Lolox e a dona Lili, né? A Lili do seu Ivo aqui, os pais do Toninho advogado, e ficava no coral. E também depois, aí a gente vai ficando adulto, participei do grupo Jovem MAC, quem era o casal, um dos casais aí, papai e mamãe, era o seu Zildo Prazeres e a dona Celina. E era o grupo Jovem MAC, Movimento de Aproximação a Cristo. E depois aí fui ser ministro da Eucaristia, convidado pelo padre Eloy, então padre, né? Depois fui sacristão, fui coordenador de catequese, coordenador dos ministros da Eucaristia, e assim foi a minha vida. Cuidava de todos os casamentos da Igreja Matriz no sábado à noite, quando havia as missas de corpo presente, que naquele tempo as pessoas muito faziam as missas de corpo presente na Matriz, né? O velório era mais na casa da pessoa e depois traziam para a missa na Matriz, né? Hoje, como tem as capelas mortuárias, o pessoal já faz praticamente toda a cerimônia lá, né? E abria para essas missas, tocava o sino da igreja, arrumava a roupa dos padres. Então a minha vida foi muito voltada à Igreja Matriz de Biguaçu, né? E hoje eu participo como coordenador, vice-coordenador do CPC da Matriz, ajudando aqui a nosso padre Everton, o padre Antério, como você também fez muita parte também da coordenação da Igreja de Santa Catarina, né? Lá na comunidade de Santa Catarina. E é um trabalho muito bom, um trabalho bacana, e me sinto muito feliz. Tem gente, assim como você, Salmi, tem muita amizade com os padres, e é importante a gente estar na igreja, participar, colaborar, né? E aí, claro, seja qualquer religião, seja ela evangélica, protestante, né? Quadrangular, você contribuindo com a igreja, sendo um missionário, sendo um voluntário, é muito importante para o caminhar na vida, né? Que nos leva um dia à casa de Deus. Você falou de casamento e você tem uma habilidade muito, muito bacana para a realização de cerimoniais. Você já atuou bastante com relação a cerimonial bastante. E com casamentos também, né? Casamento, então, eu alugava tapete de casamento, né? Aquelas passadeiras de igreja que tinha diversas cores lá, vermelho, bordô, verde, pérola, champanhe, branco, aquelas passadeiras. Fazia e entregava aos sábados uns 12 casamentos na região da Grande Florianópolis. Eu circulava em Santa Amaro, Águas Mornas, toda Florianópolis, Antônio Carlos, Tijucas, Santa Amaro, governador Celso Ramos. Eu participava direto aí, trabalhando, entregando os tapetes. E aí depois veio também, eu comecei a fazer cerimonial de 15 anos, cerimonial de casamento, cerimonial de formatura, que é uma área que eu gosto, assim, de estar ali no microfone, falando com o público ali, acho muito bacana. E os cerimoniais de casamento que eu fiz aí, 15 anos, também muito bacana aí, o pessoal me contratava, eu ia fazer o serviço, e sempre, graças a Deus, o pessoal sempre dava um feedback legal do meu trabalho do cerimonial. Hoje, né? Você não... Hoje os tapetes, quando eu assumi lá em 2020, eu tive que vender os tapetes, né? Alguns eu vendi, eu doei aqui para a igreja de Biguaçu, que minha mãe me pediu muito isso, porque ela dizia, tu sempre trabalhava com a igreja, então doa um tapete aí para a igreja aí. E outros eu vendi porque não tinha mais, era muito intenso, né? Por exemplo, durante a semana eu tinha que estar limpando os tapetes, escovando os tapetes no período da manhã. E eu trabalhava na prefeitura das 13 às 19 horas. E limpando aqueles tapetes, e sábado também saía de manhã muito cedo e voltava à noite. Domingo levantava cedo, porque eu tinha que buscar os tapetes nas igrejas que eu não conseguia pegar por causa do horário que fechava, e recolhia o que eu conseguia, né? Então eu tive um trabalho de mais de 20 anos. Eu comecei em 1998 a trabalhar com tapete. E praticamente parei em 2020, então teve aí... Mas como é que tu transportava isso? Como é eu que tinha tu uma montava? Kombi, eu tinha uma Kombi, depois tive uma Fiorino. Mas por que comecei a alugar tapete? Porque aqui na Igreja Matriz, quando eu cuidava dos casamentos, vinha um casal, a família Alves, do bairro Estreito, que são os avós da Laine Valgas, do Jornal do Almoço ali, né? Os avós dela, né? Alugavam tapetes para casamentos. E eles traziam na Matriz de Biguaçu. E aí eu fiquei pensando, eles são os únicos na cidade. E eles eram os únicos na cidade. E ela conversou comigo na época que ela comprou um tapete, porque quando a filha dela foi casar, não tinha ninguém na cidade que alugasse tapete. Ela comprou um tapete para o casamento da filha dela, e dali ela deu início de alugar os tapetes, né? Hoje quem cuida, elas já são falecidas, esse casal, quem cuida é o neto, né? O neto da família da Valgas Tapete. E aí eu me despertei com a minha mãe e falei assim, mãe,
quem sabe nós vamos comprar uns tapetes para alugar também, porque só eles na cidade, eles não tinham nenhum concorrente, né? E aí fomos a Curitiba, compramos algumas coisas lá, alguns tapetes lá que era lá que vendia, e depois comprei algumas coisas aqui na antiga Pedroso, acho que nem existe mais tapeçaria Pedroso aqui na cidade de Florianópolis. Toda essa Então, época. sou dessa época, já aí tá, cheguei aos 50 anos, já dobrei a Boa Esperança, como diz outro. O Cabo da Boa O Esperança. cabo da Boa Esperança. Mas era só tapete, não tinha decoração, não tinha Não, nada. só tapete. Os decoradores me contratavam para Entendi. alugar o tapete para dar um clean ali na igreja, ali, né, para ficar mais bonito. Alexandre, lazer. O que o Alexandre gosta de fazer? Olha, eu gosto muito, durante o domingo, né, faço meus passeios, dou uma volta de carro, vou a um shopping, vou a um cinema, vou a um teatro, dou uma caminhada aqui por Biguaçu ou aqui pela região. Gosto muito de teatro, sim, gosto muito de teatro mesmo, musicais, sou apaixonado por musicais. Gosto de assistir diversos musicais que aparecem aqui, principalmente em São Paulo, que é um local que tem teatros de grande número de musicais, são teatros grandes também, que comportam, né? Eu gosto muito de musical, sou fanático, assim, por teatro eu gosto muito, né? Aqui em Florianópolis, quando tem os musicais que vêm aqui, agora vai ter um próximo aí no final do mês, do musical que fala sobre a vida da Rita Lee. Já comprei, vou estar lá no musical, porque penso, se eu vou a Curitiba, se eu vou a São Paulo, eu tenho também aqui na minha terra, próximo da minha cidade, né? Então, gosto muito dessa área de teatro, cinema. Minha vida é essa, né? Não sou baladeiro, não saio muito para dançar, não gosto muito de balada, sou, né, sábado, domingo sou mais um barzinho, uma conversa, um refrigerante, porque eu não bebo também, então tem que ser um refrigerante, que seja, mas tô nessa linha. Que bacana. Alexandre, voltando um pouquinho para a política, você acompanhou bastante e próximo, né? Inclusive como servidor efetivo do município, obras que iniciaram no município e que elas pararam, né? E ficaram paradas por um bom tempo. E obras importantes, né? O caso, por exemplo, do prédio da Câmara de Vereadores lá na Rua São José, onde você mora, né? E o caso de outras obras na cidade, ginásio, macrodrenagem, e com bastante trabalho e empenho a gente conseguiu finalizar essas obras. A última que a gente concluiu aí de compromissos assumidos pelo Executivo, né? À época foi o prédio da Câmara de Vereadores. Qual é a sensação, qual é o sentimento de tu, né, poder estar participando daquele momento onde você, mesmo não estando diretamente, mas acompanhando, né, os compromissos que eram assumidos, os acordos firmados para que essas obras acontecessem e elas ficarem tanto tempo paradas, e hoje você conseguir estar como um ente político participando dessa entrega. O que você sente com relação a isso? Olha, realmente é uma felicidade enorme. Eu que moro à frente da prefeitura hoje, a nova sede da prefeitura, eu vi como foi abandonado e como ali foi sendo saqueado, porque as pessoas passavam ali durante a madrugada e muitas vezes até eu chamei a polícia porque eu escutava barulho de que pessoas estavam carregando ali algum material, ou os ar-condicionado, as janelas, né? Ali foi realmente uma verdadeira loucura do que aconteceu, do abandono, né? O abandono que houve e acabando levando praticamente tudo. Muitas vezes a gente escutava barulho de madrugada, a gente chamava a polícia, chamava a guarda patrimonial, porque as pessoas estavam ali carregando, furtando mesmo, roubando mesmo alguma coisa da prefeitura, hoje prefeitura. Mas, né, aqui, graças à administração Salmi Alexandre, eu tenho que falar isso, a gente assumiu o município de Biguaçu, né, prefeito? E a primeira situação foi organizar a casa. E o organizar a casa foi organizar as obras paradas, as obras esquecidas, né, dentro do município de Biguaçu, e hoje está uma grande realidade. Está lá a prefeitura, a sede da prefeitura, uma deputada federal nos visitou e ela mesma falou, olha, eu estou vindo aqui do Sul, fazendo visita em diversas prefeituras, eu estou impressionado
da beleza da Prefeitura Municipal de Biguaçu. Isso nos deixa, né, com orgulho, né, de ver aquilo ali do passado e ver o presente. E Biguaçu tem uma sede de prefeitura de cidade grande, né? Uma prefeitura, uma sede bonita, uma sede vistosa. E não é isso também, é atender bem a população chega lá, tem um elevador, tem um atendimento, tem uma recepção, tudo bem organizado, né? E isso é gratificante para a gente, é uma marca, é um histórico na cidade de Biguaçu, né? E depois agora também as chaves da nova sede da Câmara que foi entregue também agora há pouco tempo aí com o presidente João Luiz e para os demais vereadores que estavam lá no momento, também é um marco histórico para a cidade. A gente passa ali, dá orgulho de olhar e ver uma Câmara de Vereadores também de cidade grande, de cidade organizada. E isso estava tudo abandonado, tudo esquecido, e a gente teve a coragem e a capacidade, né, junto com a gestão Salmir Alexandre, com a nossa equipe, entregar então essas duas obras para o município de Biguaçu. É gratificante. Ô Alexandre, Biguaçu ela vem numa crescente, isso é perceptível, né? Principalmente com novos moradores, né? Seja através de novos empreendimentos que surgem no município e acabam fazendo com que uma população de fora venha para ocupar e morar nesses espaços, mas também pessoas que vêm à procura de oportunidades, pessoas que vêm para poder se desenvolver ou desenvolver a sua família em Biguaçu. Na sua avaliação pessoal, faça um paralelo com o passado e com o presente, né? Dentro desse planejamento para receber essas empresas, essas pessoas, né, essa população como um todo, o que você acredita que foi feito durante a gestão em que você está como vice-prefeito e o que você imagina que a gente ainda pode estar fazendo para que a gente consiga evoluir ainda mais e trazer mais oportunidades para essa população, seja oportunidades de emprego, oportunidades de melhoria de renda ou de lazer. O que você vê e o que você entende disso tudo? Olha, o antes e o depois bem, a gente percebe muito, né, do que foi e está sendo feito para atender bem os nossos empresários, para aqueles que querem vir instalar as empresas aqui em Biguaçu, do atendimento que os empresários estão tendo, né, por diversas leis que foram criadas para beneficiar a chegada de novas empresas em Biguaçu, graças ao prefeito Salmir e toda a nossa equipe. Eu vejo que Biguaçu, do tempo que era lá atrás, prefeito Salmir, eu posso dizer que o tempo lá atrás, que a gente está aí praticamente, eu digo, Alexandre, 30 anos de prefeitura, e como o senhor mesmo falou, a gente passou por diversos prefeitos da cidade, né? E de um tempo para cá a gente vê que Biguaçu deu um salto muito grande, graças a esse compromisso que a equipe tem de trabalhar, de resolver, de chegar aos projetos no planejamento, de caminhar, de seguir em frente, de apresentar aos que querem chegar em Biguaçu e se instalar em Biguaçu, ter as portas abertas para que possa, vindo para a cidade, quem ganha é o nosso povo de Biguaçu, que nós vamos ter aí o emprego, né? Vamos ter a renda dentro do município, o Qualifica Biguaçu, que nós aí tivemos aí quantas pessoas qualificadas para esperar essas novas empresas que vão se instalar em Biguaçu. O contorno viário está aí, a gente sabe o quanto que a Secretaria de Planejamento do município está trabalhando para entregar, né, aos empresários todo o incentivo fiscal que tivemos aí também aos nossos empresários. Então a gente tem trabalhado bastante e hoje Biguaçu realmente vista com outros olhos, é outro momento, é outra realidade. Nós tivemos um momento de atraso na cidade, Biguaçu era esquecida, Biguaçu não era lembrada por nada. E hoje a gente tem realmente uma cidade crescente de desenvolvimento, né? E acredito que daqui para frente, prefeito Salmir, não tem mais volta. Biguaçu vai realmente explodir, vai realmente receber novas empresas e vamos aí, com certeza, ter uma cidade cada vez mais pujante e dizer, sem medo de errar, seremos uma das melhores cidades da Grande Florianópolis para se viver, para se investir e aí para morar e criar a sua família, estar aqui vivendo bem nessa cidade. Alexandre, outro questionamento, você falou em 30 anos de prefeitura, né? E aí você deve ter, durante esse período, boa parte dele, até pelas funções que você exercia, deve ter realizado ou deve ter acompanhado
os relacionamentos entre o Poder Executivo e Câmara de Vereadores, o Poder Executivo e as forças de segurança da cidade, o Poder Executivo e as entidades, seja elas religiosas, entidade de classe da cidade. Como você vê esse relacionamento hoje e o que você via antes? Perfeito, excelente pergunta. Não se tinha esse relacionamento, né? A gente tira, e o prefeito sabe disso, quando se assume um comandante do Corpo de Bombeiros, ou um comandante da Polícia Militar, ou um delegado, ou uma delegada da Polícia Civil em Biguaçu, o quanto eles falam para nós, como eles são bem atendidos, como eles chegam rapidamente na prefeitura, o prefeito ou vice-prefeito está de portas abertas para atendê-los. Esse relacionamento entre o executivo, né, entre a polícia militar, entre o corpo de bombeiros, entre o próprio judiciário, né, o Ministério Público, as igrejas, esse relacionamento não existia. E nós conseguimos, né, com a nossa força de vontade, abrir as portas para essas instituições, trabalharmos juntos para o crescimento de Biguaçu. Então não existia, era cada um por si e Deus por todos, né? E eu fico muito feliz, como eu falei, quando a gente vê aí um comandante do Corpo Bombeiro, poxa, eu trabalhei no município tal e o prefeito lá praticamente, ou o vice-prefeito, não atendia a gente, não tinha horário para a gente, ou então a gente sentava na recepção, ficava lá esperando horas para ser atendido. Então, realmente, hoje, esta gestão que a gente está vivendo, que é a gestão Salmir Alexandre, a relação é muito boa, boa mesmo. Outra coisa, um outro ponto, né, Alexandre? Nós temos sonhos e alguns sonhos, e aí eu vou entrar nesse bate-papo contigo, e aí falando sobre a gente, né, sobre nós hoje como prefeito e vice-prefeito, né? E alguns desses sonhos, inclusive, são ambiciosos e que, né, a gente gostaria de ter a honra de poder entregar isso para a população, né? Um dos exemplos desses sonhos, que é algo que o município de Biguaçu busca por muitos anos, é a construção do Moles do Rio Biguaçu. E todos nós temos ciência do impacto positivo para o sistema de drenagem do município de Biguaçu, o processo de dragagem, desassoreamento, recomposição das encostas, retaludamento e também a construção dos moles do Rio Biguaçu. Você sabe que esse projeto é um projeto que ele inicia em 2026. Claro, a gente já vem trabalhando isso por muitos anos, mas efetivamente nós estaremos lançando a licitação para essa primeira fase, que esse projeto todo foi dividido em 3 fases, né? Como é de seu conhecimento. A fase de dragagem, desassoreamento, recomposição das encostas é a primeira fase, a segunda fase propriamente dita da construção dos moles e a terceira a urbanização da foz do Rio Biguaçu. Essa primeira fase ela já entra no processo licitatório agora. Para você, qual é a importância, né, qual é o maior ganho que você imagina que o município de Biguaçu vai ter com relação à execução desse trabalho, e também qual é o ganho pessoal, ou seja, qual é a satisfação que o Alexandre que vai estar dentro desse processo político durante a execução e a conclusão dessas obras? Olha, todo esse trabalho, né, prefeito Salmir, que até chegar o finalmente aí da dragagem e os moles, isso é outro marco histórico que vai acontecer na cidade de Biguaçu. Isso é um fato importante. Eu sei que a cidade toda está esperando por este grande momento e vai aliviar muitos problemas na cidade, principalmente as chuvas, quando elas chegam, quando as chuvas são muito fortes, quando as águas vêm lá de Antônio Carlos, que vão pelo Rio Biguaçu e chegam aqui, isso aí pode ter certeza que vai ser mais um momento gratificante, tanto para o prefeito Salmir, que inicia esses trabalhos, e depois, lá no final, quando tiver tudo pronto, ou o prefeito Alexandre, ou outro prefeito que vir, que seja, o importante é entregar esta obra para a cidade tão esperada. Nós começamos com a macrodrenagem, né, que foi feita no município de Biguaçu pelo então ex-prefeito Castelo. Depois a gestão Salmir Alexandre assumiu a parte 2 da macrodrenagem, né, que foi no bairro Vendaval, que está acontecendo. Estamos seguindo aí para a região do bairro Bom Viver.
Isso é importante. Uma cidade que pensa, que olha por todo o carinho para uma macrodrenagem, para uns moles do rio, ele está beneficiando a população inteira. E também está realmente trazendo o desenvolvimento para o município de Biguaçu. Então é um marco, é uma história, vai ser com certeza muito gratificante para todos nós. Deixa eu te fazer um questionamento, Alexandre. Durante esses eventos, principalmente agora de final de ano, a gente recebeu muitas pessoas de fora do município de Biguaçu que vieram visitar Biguaçu, e pessoas que não é pessoas que estão passeando e param aqui, não, tem pessoas que saíram de cidades e vieram para Biguaçu para visitar, para conhecer, né, e para ver o que estava sendo colocado à disposição da nossa população. E a gente teve bons feedbacks positivos de pessoas próximas da gente aqui, de municípios vizinhos, né, falando sobre o que Biguaçu fez durante as atividades, principalmente agora no final do ano, como a gente teve em outros eventos durante o ano. Mas a gente tem um sentimento, e eu não sei se é o mesmo sentimento seu, de que quando a gente sai de Biguaçu, a gente é recebido pelas pessoas nos outros municípios e elas elogiam muito, elas pontuam muito as coisas que são feitas em Biguaçu, as melhorias, o crescimento da cidade, e internamente, ou seja, dentro do município de Biguaçu, a gente não tem essa percepção tão aflorada da população. O que se atribui a isso? Olha, mas eu acredito que a autoestima da nossa população ela melhorou bastante, né? Claro que tem as pessoas que são do contra, né? Existem aquelas pessoas que tudo elas acham ruim, já nasceram atravessadas para isso mesmo, já amanhece o dia atravessado, então tu pode pintar a cidade da melhor beleza possível, elas vão sempre reclamar de alguma coisa. Sempre tem os reclamões da vida, né? Mas, prefeito Salmi, eu vejo que a autoestima da nossa população do que era antes e para o que é hoje, a autoestima da população, ela melhorou muito e a gente tem visto isso nas ruas, fora de Biguaçu. Vou contar até um fato rápido aqui. Eu fui no supermercado da cidade e aí encontrei uma conhecida. Ela disse: meu Deus, Alexandre, você aqui, fulana, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Vê a família. Isso aqui é a minha família que mora lá no norte, no nordeste, não sei. Esse aqui é o Alexandre, vice-prefeito, do prefeito de Salmi. A família olhou. Ela fala tanto nesse prefeito, nesse vice-prefeito, que eu estou querendo levar vocês até para a nossa cidade para ajudar o nosso prefeito a trabalhar lá. Foi assim, uma coisa bem engraçada. Então, uma pessoa que tem esse autoestima, que certo conversa com a irmã que mora em outra cidade do Brasil e fala do prefeito Salmi, do vice-prefeito Alexandre, que comenta: pois é, mas o meu prefeito aqui não é assim igual o de vocês. Então, essa autoestima da pessoa, tanto que mora aqui ou que não está aqui, ou que fala pra gente que Biguaçu hoje é uma outra cidade, vive um outro momento, graças também, eu volto aqui à gestão Salmi Alexandre, isso realmente é muito bom. Mas, infelizmente, né, como a gente fala, nem Jesus Cristo agradou a todos. Então, sempre tem aquelas pessoas que não vão falar bem, querem falar mal, porque só querem criticar, porque só vive para criticar, que vive, passa o tempo criticando, né? Esses dias até uma pessoa estava lá criticando, lá no Instagram, falando, assim, eu percebi: você está bem? Como é que você anda? Assim, não, eu estou bem. Pô, mas parece que não está, você não vê uma coisa boa na cidade, você não está sempre no Instagram reclamando, falando. Aí até ela começou a rir, brincou, e lá ela falou que existem algumas qualidades na cidade, boas, mas ela está chateada com um certo ponto, mas também conversamos, ela entendeu e foi resolvido. É isso aí, é conversando, é mostrando, é apresentando que a cidade cresce, e aí aquelas pessoas que ficam falando mal, que não gostam da cidade, vão ficar falando sozinha, porque a cidade vai crescer, as pessoas vão elogiar, e ela vai ficar de escanteio aí sozinha, falando mal. Alexandre, mudando um pouquinho de tema e voltando um pouquinho lá para 2020, eu me lembro que naquele momento nós tivemos, quando a gente começou a conversar sobre a eleição lá em 2020, e aí a gente acabou caminhando para uma coligação, né, onde você veio como candidato a vice. Naquela época, nossa primeira pesquisa, a gente tinha 1% de intenção dos votos. Você lembra disso? Desanimador. Como é que você encarou aquele desafio? Eu sei, né? Eu estava junto contigo e por várias vezes você chegava e
jogava a toalha e dizia que queria desistir porque estava muito puxado, né? Mas tu era mais animado do que eu. Mas como é que foi? Como é que foi para te Eu levei, superar aquele claro, eu desafio? levei um susto, né? Mas a gente leva um susto, mas quando tem uma pessoa ao teu lado que ela levanta o teu autoestima, que foi o seu caso, e dizia, Alexandre, vamos tocar, tens a obrigação de ganhar a eleição, tu vai estar desamparado se tu não vai ganhar a eleição. Eu disse, não, prefeito, eu sou funcionário efetivo da prefeitura, aí tu fala assim, eu sou empresário, se a gente não ganhar, tá tudo bem, mas vamos continuar, não podemos desanimar. E foi isso que a gente fez, a gente não desanimou pelo aquele 1% que a gente tinha, né, de pesquisa naquele momento. Meu Deus, num 1% começar assim, né, como diz outros cavalinhos, já está morto, já mal começou. E a gente passou, trabalhou, fez a nossa parte, mostramos uma política a boas propostas naquele momento, naquele tempo ali, né? E as pessoas acreditaram e continuaram acreditando. Seguimos firmes pelos 4 anos, enfrentamos uma reeleição também, mesmo que era uma reeleição, a gente também, mesmo sabendo que tinha uma prefeitura com trabalho apresentado, mas eleição é eleição, ela se torna preocupação até o fechar das urnas, até as 5 horas da tarde, é uma preocupação constante, e a gente recebeu aí 70% dos votos, e foi assim muito interessante, tanto a primeira eleição, tanto também a segunda, que a gente fica naquela apreensão. Mas a primeira eleição daquele 1% era assustador. Se não tivesse um prefeito Salmi que me animasse, olha, não sei não o que ia ser da gente. Então, e agora? E agora a gente entra para um cenário que coloca o Alexandre como prefeito efetivo a partir de abril de 2026. Dentro de um cenário em que a gente coloca, né, como o prefeito coloca o nome à disposição para disputar uma eleição estadual, e você, Alexandre, assume como prefeito a partir de abril desse ano. É claro que a colocação do nome, né, à disposição para disputar, ela tem um propósito de trazer, né, de trazer benefícios para o município, trazer benefícios para a região e também ter representatividade, né, do município e principalmente da comarca, né, ou da região, junto ao governo do estado, junto à Assembleia Legislativa. Mas, voltando para o quesito especificamente Alexandre Prefeito, o que a cidade pode esperar? Boa pergunta, né? Isso está se aproximando e passa aí um feedback na minha cabeça. Primeiro, agradecer aí a oportunidade do prefeito Salmi, eu sou grato por tudo isso, né? Eu não sei nem, meu Deus, é uma coisa que realmente a gente estava tão distante e hoje já se torna mais próximo, né? E cada dia vai ficando mais próximo, né? E pode esperar um Alexandre de continuidade de trabalho da gestão Salmi e Alexandre. Isso o povo pode entender que vou continuar trabalhando da mesma forma que viemos trabalhando, voltado a cuidar das pessoas, a cuidar da nossa gente, a continuar os nossos atendimentos ao nosso povo, ao público, de ter a nossa equipe trabalhando com garra, coragem, determinação, né? Ao trabalhar com muita honestidade, com muita responsabilidade, até porque também eu tive um professor ao meu lado, que é o prefeito Salmi, a qual eu estou acompanhando já desde o primeiro momento e sei do seu trabalho, que é um trabalho de honestidade, de esforço de todos os dias fazer essa cidade crescer, e é isso que vai ser. Nós vamos continuar trabalhando para a nossa cidade de Biguaçu. Vou ter aí o apoio do prefeito Salmi, eu não tenho dúvidas disso, e eu sei também que o nosso prefeito Salmi inicia uma nova trajetória na sua vida, e aqui eu queria também ter um espaço para depois falar sobre essa nova trajetória do prefeito Salmi, que é de extrema importância para a cidade de Biguaçu, para a comarca de Biguaçu, para Antônio Carlos, para o governador Celso Ramos, enfim, para o estado de Santa Catarina, porque o Salmi, como pré-candidato a deputado estadual, ele chegando ao pleito com vitória, quem vai ganhar com certeza é a cidade de Biguaçu, é a comarca de Biguaçu, é os outros municípios do estado de Santa Catarina que vai ter um representante leal e de responsabilidade lá na Assembleia Legislativa. E eu vejo isso com os olhos, meu Deus, como Biguaçu
precisa de um deputado. Eu falo aqui, nós temos aqui a cidade ao lado mais perto que tem um deputado que todos conhecem, que hoje é a deputada Paulinha. Bombinhas, uma cidade menor do que a nossa, a deputada Paulinha já foi 2 vezes deputada. E Biguaçu, com o maior número de eleitores do que Bombinhas, não tem um deputado. Isso a gente não pode aceitar mais. A gente precisa ter um deputado. E o nome da nossa cidade é o pré-candidato é o Salmi, que com certeza vai ajudar muito a nossa cidade. Vamos parar de passar o pratinho pedindo, chorando para um deputado que muitas vezes pega o voto da cidade de Biguaçu e some, não ajuda com nada, não traz uma emenda, não traz R$ 1, e aí vem de fora e pega os votos da cidade. Por isso que a gente tem que pensar grande, a cidade tem que pensar diferente, a cidade tem que pensar para frente, e nós vamos ter, sim, um deputado nesta cidade. E vai ser esse ano, vai se eleger esse ano, e a cidade vai crescer muito. Prefeito Salmi, eu estou com você e agradecer a oportunidade de sua pergunta, né? Sua pergunta, e como é que o Alexandre está? Eu estou preparado, né, para assumir, a partir de abril, a Prefeitura de Biguaçu, com muita responsabilidade. Peço aí que todos rezem por mim, né? A própria Bíblia fala que a gente tem que rezar pelos nossos governantes, a gente precisa de oração, saúde mental, para tocar a cidade com muito amor no coração e muita responsabilidade. Mas eu peço aí que a gente precisa ter um deputado da nossa cidade de Biguaçu. Você vai ver como a cidade vai crescer, você vai ver que Biguaçu vai dar um salto bem maior ainda. Não vamos esperar mais 10 anos, não. Daqui a um ano, com um deputado dentro da nossa cidade, Biguaçu será uma outra cidade com mais potencial ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta, Alexandre, e aliás, não sei se é uma pergunta ou a gente fazer um comentário, né? A gente acompanha na mídia e na rede social, isso desde 2021, quando a gente assumiu, vários problemas enfrentados por outras prefeituras, por outros prefeitos, operações policiais, prisões. Recentemente nós tivemos mais um caso, essa semana inclusive, e a gente concluiu aí 5 anos de mandato, onde, claro, a gente tem os questionamentos, a gente tem as cobranças, seja Tribunal de Contas, seja Ministério Público, seja através da própria Justiça, né? A respeito de questionamentos, de correções quando necessárias, mas inclusive não só nessa esfera, mas também na esfera financeira, né, com relação aos fechamentos das contas do ano, as aprovações das contas através do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas. O que você atribui essa diferença, né, dessas manchetes corriqueiras que acontecem em outros municípios e que aconteceu em Biguaçu por muitos anos também, e que a gente passou aí durante esses 5 anos de forma, graças a Deus, longe dessas mídias? Olha, prefeito Salmi, realmente isso é um trabalho de honestidade, de responsabilidade, né? Quando você vai para a política para fazer o bem, para cuidar das pessoas, para seguir correto, como diz, todas as leis, portarias, decretos do município, tudo ocorre bem. Se você vai para a política para uma sacanagem, é óbvio que os órgãos fiscalizadores vão estar em cima, como você falou, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, GAECO, Polícia Civil, que seja, né? Então, se você anda, né, no trilho, se você anda um político que quer o crescimento da cidade e não o seu crescimento pessoal, pode ter certeza que você vai trabalhar, você vai colocar a sua cabeça no travesseiro tranquilamente, você vai construir a cidade e cuidar do seu povo tranquilamente, sabendo que o dinheiro é um dinheiro público e esse dinheiro tem que ser revertido para obras, para a saúde, para a educação, enfim. Então, todo político, ele sabe que quando ele vai assumir uma prefeitura, assumir um governo do estado, assumir uma presidência da república, ele sabe que ele tem que andar de acordo com o que a lei manda.
Se você sair fora da lei, é óbvio que a polícia vai bater na sua casa, vai bater na prefeitura, como aconteceu aqui na cidade de Biguaçu há tempos atrás, né? Que mancha a cidade, que destrói a cidade fica sem credibilidade, né? É um transtorno enorme. Mas por quê? Por que a polícia bateu? Porque fez coisa errada. Quem não faz coisa errada vai ter um sono tranquilo. E é o caso do Salmir, é o caso do Alexandre, é o caso da nossa equipe, e isso é cobrado diariamente do prefeito Salmir, é cobrado diariamente do vice-prefeito Alexandre, de a gente trabalhar com honestidade, com responsabilidade com o dinheiro público. E isso o prefeito Salmir deixou bem claro, que qualquer secretário que viesse fazer qualquer besteira, ele não estaria mais no grupo e não voltaria mais para o grupo. Todos continuam porque todos trabalham de uma forma correta e honesta. E assim que o Alexandre assumir a partir de abril, vai continuar. Só vai estar no grupo aquelas pessoas que entendem que trabalhar para o povo, trabalhar com o dinheiro público é algo de grande e imensa responsabilidade. Que bom. Deixa eu te falar um negócio. Quem nunca provou um camarãozinho de São Miguel não sabe o que está perdendo, né? Aliás, deveria provar. Na minha opinião, com certeza o melhor da região. Conta um pouquinho pra gente aí, para quem não conhece aquela gastronomia deliciosa de São Miguel, para quem não conhece os pontos turísticos de Biguaçu, cachoeira, praia, trilha, o que precisa fazer, e convida esse povo para vir visitar. Com certeza, o balneário de São Miguel, aqui próximo aqui do centro de Biguaçu, é um balneário muito especial. Nós temos ali diversos restaurantes que servem frutos do mar. Eu não, até posso dizer quase todos, se alguém me ajudar aqui. Nós temos o Aqueduto, depois nós temos a Casa do Peixe, nós temos o Sombreiro, nós temos o Bucaneiro, nós temos o Miramar, nós temos o Alfredinho. Que agora tem um ali que eu não lembro. Que eu acho que é o Alfredinho novamente. E tem peixe frito também, que é dentro do terreno ali do Miramar, né? Se eu esqueci de alguns, me chama que eu vou lá fazer uma propaganda na minha rede social do meu Instagram, se eu esqueci de algum. Então, todos eles são de excelente qualidade. A recepção que os proprietários, os garçons, né, que tem lá com as pessoas que vêm visitar. Então, a Cachoeira de São Miguel, que também é uma maravilha. O nosso interior do município também. A Trilha da Buraca, exatamente. O nosso interior do município, que isso é maravilhoso. A Limeira, Três Riachos, Sorocaba, né, toda a região ali. Cachoeira do Amâncio. Então, Biguaçu tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa para fazer. A gente convida todas as pessoas para visitar Biguaçu. Lembrando que Biguaçu já tem o maior Natal da grande Florianópolis, que as pessoas saem para visitar. Salmir, até por sinal, um amigo meu que mora lá em São José, na Picadas do Sul, que é a chamada, fez um vídeo: olha, eu estou com a minha mãe e minha irmã visitando Biguaçu, porque para mim é o Natal mais bonito da grande Florianópolis. Não ganha de ninguém, a não ser aqui a cidade de Biguaçu é o melhor Natal. Então, Biguaçu é ótimo, é bom, é a cidade que mais cresce. Pode visitar, que você vai encontrar aqui muito carinho e muito respeito a esse povo. Como é que foi o nome dado a carreata, não, como é que é? Expresso de Natal. Expresso de Natal. Primeira vez que aconteceu em Biguaçu, né? Hoje eu ainda recebi elogios de fora, né? De pessoas de fora, né? Fora de Biguaçu, não, muito legal aí, toda a equipe que participou, o pessoal pegou junto aí, coordenado aí pelo Júnior Moresco, aí foi super bacana, uma ideia formidável que o prefeito Salmir recebeu e autorizou que acontecesse. E o que é importante da prefeito Salmir era ver a alegria das crianças participando, chegando o Papai Noel, e muitas pessoas no próprio caminho que o Expresso ia passar na frente de casa, dando tchau. Tá aí as imagens da nossa equipe de imprensa, né? Que quero aqui agradecer a nossa equipe de imprensa da Prefeitura Municipal de Biguaçu, que também fez um trabalho maravilhoso apresentando o Expresso de Natal. Olha, estamos saindo aqui agora de São Mateus, estamos indo para Sorocaba de fora, estou indo para Janaína, de Bom Viver. Nossa imprensa deu um banho de reportagem lá no nosso Instagram. Obrigado a todos vocês. E foi muito bacana. Acho que a gente tem que continuar esse Expresso de Natal e passar aí por todas as cidades. Top, foi bacana mesmo. Parabéns a toda a equipe. O roteiro não era bem essa sequência que você falou, não né? era. Tu vai matar o Papai Noel. Quem era da fazenda de dentro, o Papai Noel foi para Sorocaba de fora. Sorocaba de fora foi para Sorocaba de dentro. Isso, porque agora tá certo, né? Sair de São Mateus e lá para o Bom Viver, o Papai Noel vai morrer. Janaína para o Bom Viver, né? E assim vai, do Bom Viver para o Janaína. Então foi muito bacana. Não, é bacana. Bom, Alexandre, o tempo passou rápido, né? Foi um papo sensacional, de verdade, né? Eu quero te agradecer imensamente
por essa participação, essa primeira conversa. Para quem nos acompanha, né, ou está nos acompanhando nesse primeiro programa, também a gente quer agradecer pela participação, quer solicitar inclusive sugestões. Esse é um programa que a gente vai dar continuidade aí para estar sempre ouvindo e conversando com pessoas de vários segmentos, claro, sempre com uma pitadinha política, né, mas a gente tem a pretensão de trazer vários convidados de N segmentos aí, e você acompanhando vai conseguir identificar qual é a proposta do Talksal. Mas antes de a gente se despedir, e sabendo que a nossa conversa aqui ela serve para inspirar também algumas pessoas, gerar reflexões, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: qual é o aprendizado mais valioso que a vida te deu e que você carrega independente do seu cargo ou da sua função? Qual o aprendizado mais valioso que a vida te deu e que você carrega independente do seu cargo ou da sua função? Minha mãe, uma grande inspiração. A ela, minha grande homenagem, uma mulher incrível e, com certeza, será a minha grande inspiração nesta vida, por essa passagem terrena, é a minha mãe, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Que bom. Obrigado, gente. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Sigam nos acompanhando nos próximos programas. Um abraço.